Está valendo mais um episódio do podcast do Estudante Atleta. Meu nome é Daniel Torelli e é aqui onde nós discutimos todas as estratégias para você se tornar um estudante atleta de sucesso nos Estados Unidos. Boa noite, Pedro Henrique Marinho, direto do Rio de Janeiro. Boa noite, galera. Mais uma vez, é um prazer enorme estar aqui no podcast do Estudante Atleta, episódio número 15, entrando no ar. E, Daniel, para lembrar aqueles, que estão aí pela primeira vez ou ainda não fizeram, ativar aí o sininho no YouTube, dar aquela curtida, deixar aquele comentário para que o YouTube espalhe esse vídeo para mais pessoas interessadas nesse assunto. Se você está escutando a gente no Spotify, salva na lista aí dos favoritos e compartilha com os amigos, porque esse conteúdo que a gente vai falar hoje é um conteúdo muito interessante. Mais uma vez, muito obrigado aí por ser esse âncora do nosso podcast e vamos que vamos. Espero que me aguente, então, até o 48º aí, né? Faltam alguns só. Quero um contrato aí me garantindo até o final, hein? Mas, Pedro, vamos lá, vamos direto ao assunto, então. Eu queria hoje escutar um pouquinho, falar contigo um pouco sobre a parte de estrutura, tanto esportiva quanto acadêmica nos Estados Unidos. Estudantes atletas que estão aqui no Brasil se preparando para viajar para os Estados Unidos, o que eles vão encontrar quando chegar em uma faculdade? Eu sei, existem milhares de faculdades espalhadas pelos Estados Unidos, diversos tamanhos, mas falando um pouco da parte, então, estrutural acadêmica, salas de aulas, no seu caso, como é que eram as suas faculdades? É uma outra realidade, né? Vamos primeiro comentar sobre a disparidade de que existe, porque muita gente não sabe, mas eu esbocei começar uma faculdade aqui no Brasil, antes de embarcar para os Estados Unidos, não cheguei, acho que concluí o primeiro semestre, fiz uma faculdade de marketing, minha faculdade era apenas um prédio, né? Um prédio com sala de aula, onde você tinha secretaria, onde você tinha a sala de aula, né? Você não mudava de sala, era muito raro você mudar de sala, a não ser que você fosse para um laboratório. Então, existe senti muita diferença, principalmente na parte estrutural, né? E o estudante atleta ele pode esperar, né, quando chegar nos Estados Unidos, primeiro a infraestrutura de primeiro mundo. É uma coisa realmente um absurdo, uma coisa que a gente não está acostumado e que a gente, provavelmente, muitos desses jovens só tenham visto em filmes. Existem hoje seriados no Netflix, filmes onde demonstram a vida de um estudante atleta e de um estudante nos Estados Unidos. Existem muitos filmes de high school públicos, né? Você vê aqueles armários no corredor, você vê aquelas coisas, aquilo é mais para o high school público, aquilo realmente existe, tá? Você vê que todo mundo se encontra ali no corredor da escola, né? E dificilmente você tem acesso ali à sala de aula, mas a diferença, galera, de estrutura é muito grande. Então, uma coisa que me chamou bastante atenção, eu sei que algumas universidades aqui podem ser assim, mas nos Estados Unidos todas são, você não tem uma sala fixa, né? Então você fica mudando. Então, por exemplo, eu tenho uma aula de marketing, agora eu vou fazer na sala 101. Depois eu tenho uma aula de finanças, eu vou para o prédio Patrick Henry, na sala 202. Depois eu tenho uma aula de história que vai ser no outro prédio, numa outra sala. Então, existe essa troca de sala durante todo o dia, durante todo o seu schedule, né, que é a sua agenda em uma universidade americana. E o muito legal disso é que você tem intervalos aí de 10 a 15 minutos, onde o pessoal, os estudantes, eles se encontram ali para bater um papo durante esse intervalo. Desculpa só te interromper, PH, é que você tocou num ponto muito interessante. Lá na UCLA, em Los Angeles, existia muito isso das salas de aulas, né? Por exemplo, eu tinha uma matéria de marketing, outra de business management, e não só tinha que trocar de sala de aula, mas a gente tinha que trocar de prédio. Sim. E os prédios, meu amigo, tinha que pegar ônibus para ir até um outro prédio. Às vezes as pessoas tinham carro ou iam de bicicleta, a gente pegava carona no carro das pessoas para ir de um prédio para o outro. Assim, né? Podia caminhar, por óbvio, assim, mas é bem isso mesmo. Interessante isso daí que você comentou. Sim. E dependendo também do porte da faculdade, do tamanho, existe esse problema aí de logística e de translado, né? Se você não tiver uma carona e uma bicicleta para botar para jogo, provavelmente vai chegar um pouquinho atrasado, dependendo da distância de um prédio para o outro. Mas é bem interessante, eu lembro até hoje dos intervalos, que a gente tinha 10 minutos, que era mais ou menos a nossa troca de aula,
Se você não tivesse, se você tivesse uma aula seguida da outra, né? Era mais ou menos 10 a 15 minutos. E a gente usava esses 10, 15 minutos para queimar ali no pátio dos corredores, para bater um papo entre companheiros de time, companheiros de escola, né, estudantes, para falar da próxima aula, do trabalho, que você pode me ajudar, eu te ajudo, vamos estudar na biblioteca. Então era bem legal esses intervalos também. E muitas das vezes, quando você não tem uma aula seguida da outra, o ponto de encontro ou é o lounge da faculdade, onde tem a televisão, o sofá, onde você pode hangout, como eles chamam o termo, né? Você ficar ali meio que de bobeira com os outros estudantes batendo papo, ou você vai para a biblioteca estudar e fazer os trabalhos e para as próximas aulas ou os trabalhos que tenham aí na sua agenda que você precisa fazer para ganhar nota. Então, a principal diferença para mim, Daniel, foi realmente essa parte de estrutura, né? Todas as carteiras muito novas, a mesa, a cadeira que você senta, o quadro. Na minha faculdade ele era todo tecnológico, não era mais o quadro branco, muito menos o negro. Era uma caneta eletrônica que você tinha, você escrevia lá e podia apagar, você selecionava com um laserzinho. Então era bem uma coisa bem atual realmente, na verdade futurista, né? Que eu nunca tinha visto antes. Mas essa questão aí da diferença de mudar de prédio, mudar de sala, realmente me chamou muita atenção, obviamente com toda a estrutura que uma universidade pode te oferecer como estudante. É isso que eu ia perguntar para você. Você tinha o costume de utilizar essas áreas comuns, assim, por exemplo, uma biblioteca? Existia alguma sala de informática que você pudesse aproveitar o Wi-Fi e estudar e trabalhar se não quisesse retornar para sua casa? E cafeterias para você tomar um lanche da tarde, almoçar, jantar, além das cafeterias dos esportistas, aí, dos atletas? Não sei se tinha essa diferença, né? Toda faculdade vai ter o que a gente chama de bookstore, né? É onde você tem ali os uniformes dos times, os livros que você precisa comprar para sua aula, né? Se você realmente precisar comprar, você tem os drinks ali, energético, refrigerante, Gatorade, tem os snacks, né? Que são os biscoitos, em São Paulo vocês chamam de bolacha. Então, tem essa bookstore que você pode hangout com seus amigos ali também e, de repente, estudar nas mesas que estão ali. Vocês têm a gente tem, geralmente, dependendo do porte, os cafés, né? Que são aí tipo Starbucks, esses lugares que você tem snacks também, que são esses lanches mais os cafés, aqueles drinks de café que eles chamam, né? Café com isso, café com aquilo, que é americano, tudo tem um nome, né? Pro drink. E você tem a cafeteria em si, que é o restaurante, onde você faz as refeições, os meals, né? Que eles chamam. Então eu utilizava bastante todas elas. Inclusive quando queria ficar um pouco mais de bobeira, tirar um pouco do futebol e dos estudos, eu ia pro lounge, né? Onde eu ficava hanging out ali, às vezes quando eu tirava uns cochilos para dar uma despertada. E como você bem falou, eu utilizava muito também as salas de estudos. Dentro da biblioteca tinha umas salas de estudos em grupos e individuais que você podia alugar, sem custo nenhum, simplesmente você botava lá o horário que você queria, desde que tivesse vaga, você podia fazer o group study, né? Que eles falam que é o grupo de estudos para provas e trabalhos em grupo, ou de forma individual, que você poderia estudar para as provas. E as bibliotecas, elas bombavam nos períodos de midterm e final term, que são as provas de meio de período e final de período. Era difícil achar um lugar. Então, realmente, a escola inteira era tomada aí por estudantes tendo que estudar e virando madrugadas, que são as duas provas que definem realmente as notas e o GPA aí do estudante naquele semestre. Muito legal. E com relação à parte mais esportiva, né, a estrutura esportiva, o que você encontrou lá nos Estados Unidos? Como é que era a sua faculdade e até as faculdades que você visitou e hoje visita ainda, né, nas suas viagens para os Estados Unidos? Falando de campus, você tinha era um campo comum, o gramado era um gramado comum, vocês treinavam em um campo, jogavam em outro? Como é que era a parte de estrutura esportiva da sua faculdade, primeiro? A minha primeira faculdade em Herpen realmente eu achava um absurdo aquilo ali ser uma universidade, né? Eles tinham um estádio, realmente um estádio com arquibancada, com sala para colocar lá o Galvão Bueno, nosso, para narrar os jogos. Tinha um pessoal que fazia os stats, né, que são as estatísticas.
Então, realmente é um estádio, o campo de Herkimer era um estádio poliesportivo, vamos dizer assim. Você tinha o futebol masculino, o futebol feminino, e você tinha o lacrosse, que é um esporte bem conhecido nos Estados Unidos, onde também utilizava o estádio. Mas, para aqueles que não sabem, o esporte ele é semestral, né? Então, o futebol feminino e masculino usava no primeiro semestre, de agosto a dezembro, e o lacrosse usava de janeiro até maio, né? Com prioridade. E a gente tinha os campos de treinamento também acima do estádio. A gente tinha 2 campos de treinamento de grama natural, muito bons também, tá? E a gente tinha essa diferença aí. Às vezes, quando a gente ia jogar num campo de grama natural, a gente treinava no campo de grama natural. Quando a gente jogava no nosso estádio, naquela semana a gente treinava no nosso estádio, que era grama sintética, mas não é essa grama sintética que nós, brasileiros, estamos acostumados. É uma grama bem mais alta, né, onde permite você usar chuteira de trava e não apenas aquelas chuteiras sem trava para campo society. Então me chamou muito, fora, Daniel, toda a parte de academia, né? A gente tinha academia de atleta, a gente tinha academia para estudante, nós tínhamos pista de corrida, ginásio, de vôlei, basquete, esportivo. Quando a gente tinha o período do inverno, a gente treinava tanto na academia como nesse ginásio. E a gente também tinha aí toda a parte da cidade, quando a gente queria correr na rua, fazer trabalhos de corrida mais longo, que também utilizávamos. Então essa foi a primeira faculdade. Já a segunda, San Diego Christian, né, a gente tinha um campo onde a faculdade alugava do parque. Então a gente jogava no parque da cidade por ter um convênio da prefeitura da cidade, né, com a própria faculdade. Então isso era legal pelo seguinte: eram 200 metros da faculdade, o campo, mais ou menos, 200 a 300 metros. Então não era nada difícil de chegar. E a gente tinha muito o apoio da comunidade, né, como eles chamam, que é o senso de community, né, de ajudar. Então os nossos jogos dificilmente ficavam vazios, porque todo mundo da cidade queria ver o time da San Diego Christian College jogar e representar aquela town ali de Santee, que onde era o nosso campus. E além disso, tem toda a estrutura de fisioterapia, né, que é totalmente gratuita para os estudantes atletas. Muita gente pergunta, mas eu me machuquei, tive um estiramento, tive uma contusão, preciso voltar para o Brasil. Não, existe o departamento de fisioterapia muito bom, com profissionais muito bem conceituados e prontos e preparados para te atender, e 100% gratuito, já está tudo incluído aí na sua anuidade, na sua proposta e convite que a faculdade lhe fez, né? Então, e sem contar o programa de academia, algumas faculdades contam com um preparador físico só para a parte de academia, tá? Da parte de força realmente. Então, é tudo, por isso que a gente fala, né, que o estudante atleta, ele tem todo o direito de se sentir e se imaginar como um atleta profissional, porque a estrutura é igual, né? Dependendo da proposta que ele foi oferecida, você está ganhando dinheiro, né, para estar ali jogando e estudando, que é a sua proposta aí de bolsa, caso você consiga uma. Então, realmente, você tem todo o direito de pensar como estudante, como um atleta profissional, desde que você haja também como um estudante, porque você tem que estudar, e não é nenhuma dificuldade estudar nos Estados Unidos utilizando toda essa infraestrutura acadêmica que eles conseguem te oferecer uma vez que você chega lá. E com relação aos materiais de treino, assim, os próximos materiais de treino mesmo, dos treinamentos da faculdade, isso daí existia? E por que eu estou fazendo essa pergunta antes de terminar a pergunta? Essa semana mesmo, eu escutei até aqui de um amigo que está trabalhando num clube aqui da Série B ou C do interior de São Paulo, em que o treinador ele precisava ajudar com os custos para comprar as bolas, para comprar colete para a moçada, até uma chuteira para os jogadores, assim. Como é que funcionava isso lá? Assim, vocês ajudavam com esse material? Vocês levavam isso para o treinamento? Vocês levavam o de vocês para casa? Quando vocês iam para uma viagem, vocês tinham um uniforme que vocês utilizavam da faculdade? Como é que era isso lá? Excelente pergunta. Eu te digo que depende muito do tamanho do porte da faculdade, tá? Eu lembro que no meu caso, em Herkimer, por exemplo, na minha primeira faculdade, existia um roupeiro que fazia tudo.
A gente terminava o treino, deixava a roupa ali, separava short, meia e camisa. No dia seguinte estava tudo limpo para você treinar. E mesmas coisas para os jogos. Você ainda recebia polo e camisas de viagem, calça, bolsa, né, tênis. Então, tinha toda uma infraestrutura e era um uniforme Nike, por exemplo. Já na minha faculdade em San Diego, a gente começou, se eu não me engano, com o uniforme Nike também, e depois a gente migrou para Under Armour, né? Eu acho que aqui vocês conseguem ver, utilizando aqui. Esse foi o primeiro uniforme da nossa faculdade, era Nike, né? Isso é legal. Mostra mais próximo para a turma aí, que essas fotos são legais aí. Esse aqui era o uniforme Nike do meu primeiro ano na San Diego Christian, onde eu fui número 7. Deixa eu ver se eu acho mais. Eu acho que não tenho da Under Armour. Mas aí logo em seguida a gente mudou para Under Armour, porque teve um deal melhor, né? Um negócio melhor para a faculdade. A faculdade, obviamente, ela paga por esse material, Daniel, mas não tem nenhum custo para o estudante, tá? A não ser em casos raros, realmente, de escolas de pequeno porte, geralmente junior college, sem muita expressão, podem cobrar uma coisa ou outra, mas geralmente está embutido. E aí você ganha os 2 uniformes de jogo, o home game e o away game, né? O jogo em casa e o fora de casa, geralmente 2 cores diferentes. Você ganha casaco, calça, bolsa, dependendo da faculdade, ganha chuteira, tênis, do patrocinador, do sponsor realmente da sua faculdade. E em contrapartida, o que é muito interessante, e eu concordo muito, é que muitas faculdades elas promovem o que eles chamam de fundraising, né? Para levantar fundos em prol daquele programa, daquele esporte. Então, nós, por exemplo, a gente fazia um evento, ajudava um evento de charity de pessoas homeless, né, de pessoas que moram na rua, sem tetos, e algumas coisas a gente fazia umas rifas, e essa rifa, esse valor arrecadado, ia para o programa de soccer. Isso você vê em todas as grandes e megas e pequenas faculdades, tá? Porque existe um senso muito forte, como a gente falou, essa questão da comunidade, né? A comunidade se ajuda muito. Então, existem doações, existem ajudas fora para realmente manter aquele programa girando com sucesso e com uniforme de ponta, né? Viagens, porque a gente sabe que isso tudo custa bastante grana para a faculdade. Então, eles precisam realmente de uma ajuda externa para conseguir fazer com que esse programa continue tendo sucesso. E uma coisa que até chamou a atenção, a gente está num período de embarque, né? A gente teve aí alguns estudantes atletas do PH oficial, da ID Esporte que embarcaram, muitos que já jogaram em alto nível e ficaram perplexos com a estrutura que encontraram lá. Mandaram foto de campo, eles falaram, isso aqui não pode ser real, isso aqui não é uma faculdade, isso aqui é um clube de futebol ou um centro olímpico. E realmente, galera, aqueles que têm o privilégio de conseguir embarcar para os Estados Unidos para se tornar um estudante atleta, eles vão ficar perplexos de queixo caído e com toda a estrutura que envolve esse esporte universitário nos Estados Unidos. E com relação aos uniformes, né? Você comentou que tinha uniforme para jogos dentro de casa, para jogos fora de casa. No treinamento tinha também, deveria também provavelmente ter algum uniforme. E aí as pessoas iam avisando vocês, tal dia vai com o uniforme X, uniforme Y, aí vocês tinham que se organizar com relação a isso? Tinha alguém que era responsável por isso? Como é que funcionava? A comunicação era a seguinte, o treinador tem um grupo com os capitães, né? E aí os capitães informavam aos jogadores. Então, como se fosse um WhatsApp, lá eles usam a mensagem normal, porque eles não estão muito acostumados ainda com o WhatsApp, os americanos em si. Então, eu, por exemplo, na minha faculdade, na San Diego Christian, né, a gente treina tudo que era informação de uniforme, treino, mudança de horário, data de apresentação, horário de apresentação. O treinador informava os capitães e os capitães repassavam para o grupo dos atletas. Mas geralmente já é tudo muito definido, Daniel. Por exemplo, o away game vai ser uniforme azul, o home game vai ser o uniforme branco que eu mostrei para vocês. E o adversário já está ciente dessas cores de uniforme. Então não precisa estar levando sempre os 2 uniformes, entendeu? Então, mas todo o aviso
que precisa ser passado para os atletas, ou é feito via treinador presencialmente no treinamento, ou é feito via treinadores, capitães, atletas, pelos grupos de mensagens que todos participam. Então, muitos atletas que estão embarcando agora para os Estados Unidos já estão no grupo dos treinadores e no grupo dos atletas, participando aí da troca de informação, data, quando tem que fazer a primeira prova, o teste físico, data de primeiro jogo. Então, é tudo muito bem organizado e orquestrado aí pelas faculdades, treinadores e pessoas responsáveis aí pelo setor de esporte. E tinham muitos jogos fora de casa, e quando tinham esses jogos fora de casa, vocês custeavam esse transporte? Vocês iam até ao campo adversário, viajavam para outras cidades? Como é que funcionava isso daí? As distâncias eram muito longas? Eu lembro que o meu recorde foram 12 horas de ônibus, que a gente foi jogar em Sacramento, San Diego e Sacramento. É muito longe. A gente não precisa custear nada. A escola, inclusive, arca com a alimentação. Às vezes eles te dão um dinheiro, né? Por exemplo, eles dão $10 por refeição, ou então eles vão e passam um cartão. Você não tem custo nenhum com hotel, alimentação, nada relacionado à viagem. Realmente você é um atleta de alto nível para eles, e eles vão, como eles falam, provide everything, né? Eles vão te dar tudo do bom e do melhor para você conseguir performar em altíssimo nível. E o engraçado é que a gente recebeu uma pergunta hoje no Instagram, que foi o seguinte: se tem jogos durante a semana e se perde-se aulas, né? E provas. Sim, perde aula. Muita gente deve estar adorando essa informação, mas isso aí vai ser... você vai ter que repor isso de alguma maneira. Algumas provas você tem que fazer em horário separado da turma, por ser um atleta. Então, tem jogo quarta-feira, fora. Por exemplo, 12 horas de viagem. Provavelmente você tem que ficar 2, 3 dias fora. Então, você perde aulas. Mas isso aí, todos os professores já estão avisados. Se você tiver que avisar, o treinador vai te informar: olha, Pedro, escreve um e-mail para o professor dizendo que você vai ficar fora 2, 3 dias, para ele estar ciente. Porque você tem um número mínimo de aulas para comparecer, para poder passar naquela matéria. Se você ficar abaixo daquilo, você é reprovado automaticamente. Então, essa falta justificada, ela não te afeta, entendeu? Mas o treinador passa aí para aqueles malandrões que querem: eu sou do time de futebol, então não vou 2, 3 dias. O treinador passa a lista dos atletas que estão viajando, para que, caso o treinador receba o e-mail, ele computa: não, o Pedro está na lista ali de viajantes, né, de atletas que vão viajar, e realmente me mandou um e-mail dizendo que vai estar fora 2, 3 dias da faculdade. Então, é tudo muito bem organizado e orquestrado para que você consiga, como estudante atleta, performar em altíssimo nível, porque é isso que o treinador e a faculdade esperam, porque realmente você está representando e carregando o nome daquela instituição de ensino, jogando dentro ou fora de casa. Então, realmente, o que eles esperam é que o time performe muito bem. E essa moleza das faltas aí por causa dos jogos, só tem essa moleza quando é assim, é bem organizado, quando é avisado com antecedência, senão não tem. Se você por acaso não avisar e ninguém avisar, aquela falta vai ser computada. Entendeu? Então, realmente tem que estar muito bem organizado, e eles cobram muito isso do estudante. Eu tinha, por exemplo, treinadores que, se você não fosse na aula e não tivesse nenhuma justificativa para aquilo, você tinha punição. Você tinha que chegar 4 horas da manhã na academia, malhava sozinho. Isso aconteceu comigo em Nova York, num fato bem interessante. O Alex fez um podcast com a gente. Ele foi num treino, eu não pude ir por algum motivo justificado, e era feriado no treino no dia seguinte, né? E aí a gente achou que não ia ter treino. A gente não recebeu nenhuma informação, a gente não achou que ia ter treino. E teve treino. E o Alex sabia que ia ter treino e não avisou a gente. E também não foi ao treino. Aí recebemos uma mensagem após o treino dizendo que o nosso próximo treino seria às 4 horas da manhã na academia. Isso era o inverno, estamos falando aí de menos 20 graus. Né? Então, acordar 4 horas da manhã num frio desse, a gente pegou o carro, deixou o carro ligado no aquecedor lá, né, durante 10 minutos. E a gente morava fora da faculdade, há 5 minutos, a gente morava no pé assim, da subida da faculdade. A gente fez, eu lembro até o que eles chamam de pipe, né? A gente pegava uma toalha e tinha que atravessar com a toalha no chão, empurrando a toalha com o braço e correndo, né? Isso, até não aguentar mais. E depois ia para a academia. Então eu lembro que eu nunca mais faltei treino, sempre perguntei
se ia ter treino, se não ia ter treino, para que não precisasse passar por isso. Mas é assim que a gente vai aprendendo, né? E foi assim que eu aprendi muita coisa nos Estados Unidos e a gente tenta transmitir para que esses jovens não cometam os mesmos erros aí que eu cometi por falta de informação, na verdade, né? Porque se eu soubesse, realmente não teria feito isso. E as faculdades que vocês iam jogar contra, vocês acabavam visitando as faculdades, a infraestrutura, vocês eram bem recebidos por essas pessoas do outro lado lá? Como é que era isso daí? A gente visitava muito a parte esportiva, né? Porque geralmente está tendo aula, então a gente não... Mas a gente pode ir numa cafeteria, a gente pode visitar o campo, obviamente que a gente vai treinar, o vestiário, a fisioterapia, tudo isso a gente consegue. Eram faculdades absurdas, né? Depois de alguns anos no San Diego, principalmente, eu jogava contra as mesmas faculdades da mesma liga, a gente já conhecia. Mas se você olhava para o lado, o menino que era freshman e que era calouro, né? E era um estudante internacional, eu falava, uau! Né? Você via que aquilo ali, que era um negócio já que você estava acostumado, para muita gente era um uau ainda. Aí você se botava no seu lugar para cá, eu sou privilegiado de realmente ter essa oportunidade. Mas a gente conseguia, sim, visitar algumas vezes. A gente já conhecia os estudantes que estavam ali jogando, criei amizade com treinadores e atletas das outras faculdades, porque você todo ano joga com as mesmas faculdades na sua conferência. Depois você vai para o regional e nacional, que aí você pode pegar diversas faculdades baseado no desempenho de cada uma delas. Mas, como você perguntou, é totalmente possível você fazer algumas visitas. Dificilmente você vai conseguir visitar a parte acadêmica pela essa questão que eu te falei, que eles vão estar em aula e professores palestrando aulas e estudantes assistindo. Só para avisar o pessoal aí que está nos assistindo, essa pergunta, PH, foi uma pergunta, uma curiosidade mais minha, porque até falando para eles aqui que nos assistem, eu tive a oportunidade de participar contigo num programa em San Diego, né, em que você levou, acho que, se eu não me engano, mais de 30 estudantes atletas brasileiros e fez como se fosse um camp, né, com amistosos com outras faculdades, para eles serem observados, né, pelos treinadores ao vivo, né? Uhum. E absurdamente encantado, porque em cada viagem que a gente fazia, cada universidade que a gente visitava, a gente conhecia, né, toda a parte esportiva, a parte das academias, os campos de futebol, e era coisa realmente assim de outro mundo, né? Era uma coisa absurda. E aí eu queria saber se vocês, como estudante atleta, se vocês tinham... Não, a gente fuçava, a gente ia lá, botava, eu quero ver isso, quero ver aquilo, mas o principal era o campo, né? Queria ver em qual campo que a gente ia jogar, se era tapete, se era grama sintética, se era grama natural, a estrutura, mas com certeza a gente fuçava bastante as faculdades. Depois que você já conhecia, nem tanto, né? Mas é muito legal você entender como é o espaço, né? Como você faz um comparativo com a sua, você vê a galera, aí tem aquele na questão dos meninos olharem para as meninas, pô, aqui tem mais menina bonita do que lá, não, lá tem mais menina bonita. Enfim, existe essa questão toda. E uma coisa, Daniel, que é bem interessante falar, né? Eu acho que pode ser curiosidade de muita gente, essas viagens aí elas podem acontecer de avião ou de ônibus, dependendo aí da distância que você vai, obviamente, e também do poder de investimento da sua faculdade. E muitas das vezes a gente foi sempre de ônibus, porque era possível ir de ônibus, né? E a Califórnia é um estado muito caro. E a gente ia sempre com as meninas. Era um ônibus de meninos e meninas. Minha escola, como era cristã, era separada. As meninas iam na frente e os meninos iam atrás. Mas tinha bastante resenha, tinha bastante... E a gente acabava... Por exemplo, eu estudava com uma outra menina na sala. A gente fazia dever e trabalho. Estudava para a prova, né? Então, existia uma interação bastante interessante e acaba que a viagem fica um pouco mais... O tempo de viagem, né? Ele fica um pouco mais tranquilo aí, passa mais rápido. Mas era muito, muito legal essa diversão, essa bagunça. No ônibus, a gente botava caixa de som e brincava com o funk do Brasil, eles botavam rap americano, os africanos botavam um tipo de música, e a gente ia brincando, zoando lá para amenizar ali as 8, 10, 12 horas de viagem que a gente tinha pela frente. E eu acredito que grande parte aí dos estudantes, atletas do seu time namoravam. Vocês não ficavam de olho nas atletas das outras faculdades, não, né? Porque eu lembro que eu visitei algumas que minha namorada não escute, né? Porque tinha aqueles campos, né, de corrida, né? E vocês não ficavam observando essas coisas, não? Não, foco 100% no futebol.
do jogo. Só foco 100% no jogo, nada de olhar para as meninas do lado. Muito bom. Era isso que eu acreditava nisso, acreditava em ti. E logo no início aqui do nosso bate-papo, você falou um pouco de alguns eventos que rolavam na faculdade você citou mais a parte aí esportiva, né, que arrecadava alguns fundos para materiais, etc. E eu lembro que lá na UCLA tinham muitas comunidades que eles criavam de assuntos específicos, e aí juntavam-se grupos para fazer amizade. Isso daí existe? Como é que na parte de esporte também? Eu não sei como é que... Mas você diz na parte de fraternidade, eu não entendi muito bem. Mas isso, essa parte de fraternidade, não sei, Ah, tipo... rapaz, isso aí é uma coisa das megas escolas, né, das megas universidades, igual de filme. Você tem que pagar uma anuidade. É um fato bem curioso, como você tocou no assunto aí. Eu lembro que é o seguinte, existe a fraternidade e existe a sorority, que eles falam que é a parte aí de mulheres, né? As mulheres têm concurso para entrar, tá? E eu posso falar porque eu vi vários. Então, você está na rua, assim, passando, e as meninas desfilando, tirando fotos e sendo avaliadas pelas que já estão ali, né? E aí as mais bonitas são escolhidas e fazem parte da panela. E aí elas fazem festas, megas festas e tudo mais. A parte dos meninos é mediante a pagamento de anuidade para fazer parte daquilo ali. E aí você faz festas e festas e festas gigantescas, né? E só pode entrar os meninos daquela fraternidade e convidados deles, que eles deixem entrar, e botem a quantidade de meninas que você nem imagina para dentro para fazer parte dessa bagunça toda. Então, realmente, existe muito isso, igual nos filmes, como a gente pode ver em vários deles, que tem aquelas siglas de alfa, aqueles números alfa, né? Simbolizando cada fraternidade. Então, é uma cultura bem legal, é uma cultura bem interessante, por isso que a gente fala, e eu falo bastante, que é uma experiência transformadora fazer parte do intercâmbio esportivo. Não só pela questão de futebol, acadêmico e tudo mais. Tem a questão cultural, tem a questão da transformação do homem, do menino para o homem, da menina para a mulher, tem a questão da convivência, fazer novos amigos e principalmente da maturidade, né? Você se transforma realmente uma vez que você embarca numa experiência como essa. E lembrando que o foco é total nos estudos e na parte esportiva, porque esses estudantes eles precisam manter uma boa bolsa. Os pais que estão escutando a gente, pelo amor de Deus, o foco aqui no podcast é conteúdo aí de futebol, parte acadêmica. A gente sabe que todo jovem gosta aí, no final das contas, de uma festinha, uma diversão. Mas lembrando que se você for um estudante atleta de sucesso nos Estados Unidos, você vai ter uma bolsa, seja vou falar de porcentagem, 10, 20, 30, 80, 90, então tem que manter essa bolsa, então foco nos estudos. PH, antes de terminar, eu sei que você tem 6 minutos aula com a sua assessoria online, com a tua turma online, mas só eu lembrei também de um outro ponto, isso lá da UCLA também, né? Um fato interessante que eu acho que é legal trazer. Em janeiro ou em julho, acho que se não me engano, acho que em janeiro, no início do ano, a faculdade recebia todo ano, e ainda recebe, que eu vejo as notícias, o time do Real Madrid para fazer pré-temporada, para fazer treinamentos na faculdade. Então, nós, estudantes, eu tive com o Kaká, com o Casemiro, com o Zidane, com o Cristiano Ronaldo. Isso é para você ver que a estrutura é fraca. Exatamente. E aí, nós tínhamos uma academia que a gente fazia lá e a gente viu os jogadores treinando assim, muito próximos da gente. E após o treinamento, a gente tinha esse contato, batia foto, assinava a camiseta. Então, a estrutura era realmente incrível. E eles utilizam muito durante a pré-temporada, que é o meio do ano, né? E acontece em Miami, acontece na Califórnia, a estrutura da UCLA, a estrutura da Barry University em Miami, eles utilizam realmente para fazer essa pré-temporada, PSG, Barcelona, Real Madrid, times de MLS, por exemplo, do Canadá, quando vão. Então, realmente é uma estrutura de primeiro mundo, Daniel. E você, como estudante atleta, poder realmente participar, além de tudo que você tem, poder participar de eventos como esse, né, que são eventos, obviamente, sempre, com certeza uma coisa fantástica. E é mais uma vez aquilo que a gente fala, né? Jamais ninguém vai poder tirar essa experiência dentro de você. E aquilo eu espero que realmente faça a diferença na hora que você for ir para o mercado de trabalho ou decidir realmente que o esporte profissional é possível e viável para você, aquilo te acrescentar de alguma forma.
porque é uma experiência fantástica, mas de nada adianta você ter toda essa infraestrutura, oportunidade, uniforme bonito, viagem, né? Inúmeras possibilidades se você não quiser agarrar aquela chance com unhas e dentes. Desde a sua preparação no Brasil até o momento que você chega nos Estados Unidos. Porque é como a gente fala no futebol profissional no Brasil, né? É muito difícil chegar, né? Mas é muito difícil se manter também em alto nível. Então, trazendo para o intercâmbio esportivo, nem todo mundo consegue chegar, né? E nem todo mundo consegue terminar o ciclo. Ou por saudade, ou porque fez besteira, ou porque a proposta diminuiu, porque não conseguiu performar bem. Então, realmente, você precisa estar preparado e pronto, tanto mentalmente, como economicamente, esportivamente e academicamente, para você se tornar um estudante de sucesso, um estudante de alto nível nos Estados Unidos. PH, preciso encerrar agora aqui. Muito obrigado. Estamos aqui apertadíssimos, 3 minutos para você entrar ao vivo com a sua turma online. Obrigado novamente. Encerramos então o nosso episódio número 15 do podcast do Estudante Atleta. PH, muito obrigado. Valeu, galera. Um prazer. Espero que tenham gostado aí. Não esqueça de dar aquela curtida e compartilhar com os amigos, porque eu tenho certeza que a informação que a gente trouxe aqui hoje, o conteúdo, pode fazer diferença na vida de muitos de vocês. Valeu? Um forte abraço e até o podcast número 16.